galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro, mais um bate-papo. Hoje trazendo para vocês o nosso vídeo número 23 aqui no canal Como Geek. E hoje o nosso vídeo número 23 vai ser sobre a figura do Arcanjo, que foi lançada pela Iron Studios recentemente e que faz parte daquele grande diorama das sentinelas lá que eu mostrei para vocês no vídeo passado. Tá certo? Bom, galera, e por que então que hoje nós vamos falar só sobre o Arcanjo e não sobre o Arcanjo e a Psylocke, como eu tinha falado? Bom, vocês que acompanham meus vídeos, vocês sabem que eu curto colocar um pouquinho de informação, né? Eu gosto de contar a história daquele personagem, dizer quem foi aquele personagem, como ele chegou naquele momento daquela figura, né? Toda figura, toda estátua, ela vai trazer pra gente um determinado visual de uma determinada fase do personagem. Mas o que aconteceu com ele até chegar naquela fase? Eu gosto sempre de comentar, né? Eu comecei a fazer a preparação dos materiais das duas figuras, falar da Psylocke, falar do Arcanjo, e quando eu coloquei tudo junto, ficou um vídeo muito grande. Então eu resolvi reeditar o material e eu vou dividir em dois vídeos, né? Hoje a gente fala do Arcanjo, na semana que vem a gente vai falar da Psylocke. E aí a semana que vem eu já vou mostrar para vocês, quando eu mostrar o diorama, a figura da Psylocke, eu vou mostrar para vocês o diorama que ela, junto com o Arcanjo, formam, um mini diorama. Quer dizer, se você não tem o diorama das sentinelas, mas existe um pequeno diorama aí que você pode fazer com essas duas figuras para enfeitar a sua prateleira, tá bom? Então, essa é a razão de eu ter dividido o vídeo em duas partes. Então agora, antes da gente seguir, eu já vou te pedir, não esquece, vai aqui embaixo, clica, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, clica na sinetinha para você ser avisado semana que vem do vídeo da Psylocke, tá certo? E aí, presta atenção então, dá uma olhadinha nesse material, descubra algumas novidades ou confirma que você já sabe, mas enfim, veja um pouquinho da história do Arcanjo até que ele realmente se torne Arcanjo, tá certo? Aí a gente volta a conversar aqui. Bom, galera, então a gente vai continuar o nosso papo aqui sobre os X-Men, só que hoje focando especificamente no personagem Arcanjo, que ao longo dos anos aí assumiu diversos visuais e diversos nomes, que a gente vai ver aqui de uma maneira bem reduzida, já que a história dos X-Men é bem complexa e cheia de detalhes. Bom, o nome do Arcanjo é Warren Worthington III, né? Só esse nome já dá pra gente a ideia dele pertencer a uma família muito rica. Isso é um fato que inicialmente foi omitido dos X-Men, né, nas primeiras histórias dos X-Men, mas que aos poucos, né, foi sendo mostrado com os carros que ele dirigia e alguns outros detalhes e alguns comentários que ele fazia, né? Dava pra gente saber que ele era de uma família rica. Tinha tudo para ter tido uma vida muito fácil, mas não é o caso, né? E tudo já começa a ser problemático quando a mutação dele aí aparece, que é o crescimento das suas asas, tá? Bom, o Warren, logo de cara, ele já começa a combater o crime, já começa a utilizar os seus poderes para fazer justiça, muito antes dele pertencer aos X-Men. O professor, então, percebe algumas das suas atitudes, né, algumas das suas aventuras, e acaba convidando ele para fazer parte do grupo X-Men. Os X-Men, nesse momento, eles contavam apenas com o Cíclope e o Homem de Gelo, e o Warren foi, então, o terceiro membro a ser chamado para fazer parte do time. Existe um conflito inicial quando o Cíclope e o Homem de Gelo vão conversar com ele, há um desentendimento, mas com a interferência do professor Xavier tudo é resolvido e o Warren acaba aceitando. E ao entrar nos X-Men ele assume o nome de Anjo. Bom, nessa fase inicial é a fase daquele uniforme azul e amarelo, onde todos se vestem de maneira igual, com exceção do Iceman por causa do gelo em volta do corpo. E eles também cobrem os suas cabeças e o rosto com aquele capuz, para preservar sua identidade por serem mutantes, o que naquela época não era muito aceitável socialmente. Bom, vários foram os momentos aí e fases vividas pelo personagem, né? E várias dessas fases tiveram visuais diferentes. Esse visual que a gente vê aqui foi uma época em que o professor Xavier aceitou as sugestões da Jean, né, e aceitou os uniformes que ela redesenhou para o grupo, acreditando que eles não precisavam mais ter a mesma cara, a mesma aparência, que eles poderiam ter a sua individualidade nessa identidade do uniforme aí, né? Bom, já esse uniforme do meio aqui é da época que o Anjo estrelou a revista The Champions, que foi uma revista em que ele estrelou, foram histórias que ele estrelou junto com o Iceman, que mostra os dois no campus da universidade, aquela convivência deles, né? E alguns eventos que aconteceram reunindo aqueles heróis tais como o Motoqueiro Fantasma, Hércules, Viúva Negra e alguns outros ainda.
Bom, esse último uniforme aqui, o vermelho, é o clássico, né? Que ele utilizou quando ele passou a fazer parte da equipe do X Factor. Lembrando que o X Factor foi uma equipe formada pelos X-Men originais quando não eram mais X-Men, que é o Cíclope, o Fera, a Jean, o Iceman e o Anjo, como a gente já falou. Tá certo? Bom, nessa fase do X Factor ocorrem as maiores mudanças aí na vida do Anjo. Durante a saga Massacre Mutante, em que os Morlocks foram atacados pelos Carrascos, esses vilões que vocês veem aí na foto, os Carrascos invadem os túneis dos Morlocks e começam a assassinar os Morlocks. Os X-Men e o X-Factor acabam entrando na briga. E num dos confrontos, enfrentando dois dos Carrascos, um deles o Arpão, o Anjo acaba sendo arpoado nas suas asas e fica preso nas paredes do túnel. Um pouco antes deles assassinarem até, que essa era a intenção dos dois, acabam chegando outras pessoas e esses dois carrascos acabam fugindo, que é a razão pela qual o Anjo ainda continuou vivo. Bom, as suas asas foram severamente danificadas e a única maneira de manter o Anjo vivo seria amputando as asas, e assim elas são amputadas. Bom, com a perda das asas, ele fica tremendamente deprimido e perdido, meio que sem objetivo na vida. Se questiona sobre várias coisas, várias decisões que ele tomou e atitudes que ele teve, até que um dia ele acaba pegando o seu jatinho e meio que faz com que o jato exploda. E todos acreditam que foi uma tentativa, sim, de suicídio. Só que antes dele morrer na explosão, ele é resgatado pelo vilão Apocalipse. O Apocalipse vê nele um grande potencial dele se tornar um dos seus cavaleiros e faz um trato com ele. Te devolvo suas asas, você vai voltar a voar, você vai voltar a ter suas habilidades, seus poderes, e em troca você vai me servir, você vai ser um dos meus cavaleiros. Como ele está perdido, deprimido e sem muita direção na vida, ele acaba aceitando. E assim, então, o Apocalipse transforma ele em um de seus cavaleiros, mais especificamente, a Morte. Bom, o Apocalipse, na saga Queda dos Mutantes, ele investe contra o X-Factor, né? Ele ataca o X-Factor. E nessa saga, ocorre um dos primeiros encontros com o Anjo da Morte, agora a Morte, né? Enfrentando seus antigos companheiros de equipe, o Cíclope, a Jean, o Fera e o Iceman. No primeiro encontro, os heróis acabam sendo surpreendidos, primeiro pelo fato dele estar vivo, né? E segundo, que ele, conhecendo os poderes e as fraquezas e as estratégias de luta dos heróis, ele acaba vencendo os heróis e eles são capturados pelo Apocalipse. Isso ocorre na revista X-Factor número 24. Logo no exemplar seguinte, em X-Factor número 25, ocorre um segundo confronto entre os heróis e ele. Nesse confronto, o Iceman acaba criando uma escultura de gelo como se fosse ele mesmo. E o Warren investe contra a escultura, destruindo a escultura de gelo. Bom, acreditando que ele matou o próprio colega de equipe, ele sofre um profundo choque psicológico que acaba libertando ele das drogas que o Apocalipse usou na construção aí da morte, né, do Anjo da Morte. Bom, o Warren então acaba se voltando inclusive contra o Apocalipse e acabam vencendo. O Apocalipse foge e essa saga em si, ela termina. Bom, logo depois do final dessa saga, o Warren ainda reluta em voltar ao X-Factor, mas ele acaba futuramente cedendo e volta a fazer parte da equipe. Então os 5 X-Men originais estão aí reunidos na equipe do X-Factor. Inicialmente ele adota o nome de Dark Angel, né? E logo em seguida, na saga Inferno, que a gente pode ver aí do lado das imagens nas capas de revistas, ele então adota finalmente o nome Arcanjo. E é essa fase aí do Arcanjo que a gente vai ver aqui nessa figura que foi lançada pela Iron na escala 1:10, com a sua base aí no estilo diorama, né? Onde a gente pode ver uma mão da Sentinela. E agora a gente vai conhecer de pertinho, tá bom? Então agora bora lá pro nosso bate-papo pra gente ver essa figura linda da Iron Studios. E aí galera, curtiu? Você já sabia tudo aquilo da história dele? Não? Já tinha visto os uniformes? Conhecia as fases dos uniformes, etc. Confesso que algumas coisas ali foram novidades para mim quando eu fiz a pesquisa para mostrar para vocês, né? Eu até já tinha visto vários visuais, eu coleciono X-Men desde muito cedo, mas em alguns momentos da minha vida eu parei de colecionar. E aí, às vezes, quando eu voltava, o personagem já tinha mudado. Então, quando eu fiz a pesquisa para fazer esse material aí para vocês, eu me deparei com algumas novidades, sim. Foi muito legal fazer, tá bom? Bom, agora a gente vai, então, para a figura, tá certo? Vou mostrar para vocês, vou começar a tirar da caixa e fazer as tomadas dos vídeos para mostrar os detalhes da figura para vocês, tá certo? Bora lá para minha bancada, então? Fala, galera. Bom, essa aqui é a caixa parda, então, do Arcanjo, né?
Agora aos poucos eu vou abrir e vou mostrando pra vocês a figura, tá certo? Essa então é a caixa decorada, né? A imagem é linda, né? A figura é muito bonita. Aqui a gente já consegue ter um close dela. Então bora lá, tirar essa figura da caixa agora e ver por dentro, ver montada. Bom, galera, então basicamente, olha, é uma figura composta aí de 4 partes, né? Aqui a gente tem a base, daqui é uma mão da sentinela. A gente tem aqui a figura do anjo propriamente dita. E as 2 asas ali, que a gente vai encaixar depois na figura, tá bom? Ó, galera, aqui eu tirei o papel, só pra gente ver bem direitinho como ela veio. Olha, então a base, tá? A figura do anjo e as 2 asas. Agora sem o papel dá pra ver bem mais detalhadamente, né? Tá certo? Bora montar essa figura então. Bom, galera, aqui a gente tem então as 4 peças, olha. Se a gente dar uma olhadinha aqui, ó, tá vendo? Aqui eu vou ter o encaixe do anjo, né? Eu já até testei antes, é um encaixe meio justo. Ele vem com o encaixe aqui no joelho. Pronto. Bom, galera, o anjo encaixado, então, a gente vai para as asas, né? Aí a gente tem aqui nas asas, nas costas dele, olha, 2 posições aqui para encaixar as asas, né? Essa aqui sendo a asa direita dele, tá certo? E essa outra aqui sendo a asa esquerda dele. Tá? As asas são relativamente simples aí da gente encaixar. Fala, galera, só um detalhe que eu queria ressaltar aqui. A figura é feita em polistone, né, que é um material rígido, né, como sempre. Mas as asas, elas são feitas de um material, olha, mais flexível, tá? Então as minhas asas, elas vieram assim, dentro da caixa. Se a gente olhar na foto, a gente vai ver que as asas estão fechadas desse jeito. Eu achei até bacana esse efeito aqui, porque na verdade o arcanjo, quando ele está atacando nos gibis, voando, ele consegue abrir e modificar essas penas metálicas, por assim dizer, tá? Mas assim, o material das asas ele é mais flexível, ele é um material mais parecido com um PVC aí, tá bom? Então fica mais fácil também, ou até de repente se a gente quiser realmente fazer de propósito algum efeito assim com essa asa que tem as partes soltas aqui, né? A gente consegue aí. Tá joia? Só mais esse detalhe para vocês verem aí. Então vamos lá, galera. Vamos chegar mais pertinho para a gente ver os detalhes aí. É uma figura muito bonita. Olha os detalhes aí do cabelo. É uma fase em que ele já era arcanjo, né? Mas quando ele já está mais dominando mais o temperamento e já meio que resolveu parte aí daquelas crises dele existenciais por ter sido anjo da morte, do apocalipse, etc. Então ele já não usa mais o capuz, ele já está nessa fase cabelo solto, né, mais pele azul. Aí aqui a gente tem a mão da sentinela, né, que compõe esse diorama do anjo aqui. Lá na página da Como Geek no Instagram, eu vou colocar, agora eu vou fazer todas as fotos, detalhes, etc., e lá na página vocês podem ver publicados mais de perto, com mais calma, tá certo? Então vamos lá, de volta para o nosso bate-papo aí, fechando com essa imagem muito legal, muito bacana do anjo, do arcanjo, né? E aí, galera, curtiu? Linda essa figura, né? Muito bacana, eu gostei. Bom, eu sou suspeito, eu adoro X-Men. E então, assim, eu curto eles em todas as fases, de todos os jeitos. Eu sou muito fã de X-Men. Como vocês podem ver aqui atrás, né? Não preciso nem falar muito, tá certo? Bom, hoje a gente fica por aqui, eu agradeço a sua atenção. Peço para você continuar com a gente no próximo vídeo. Venha semana que vem ver a Psylocke e ver como o diorama dela, como a figura dela vai se encaixar na figura do anjo, tá bom? De novo, vou pedir para você, não se esquece aí, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, clica na sinetinha ali, para você ser avisado. Fala com alguns colecionadores que você conheça, pede para dar uma olhadinha no canal, participa nas mensagens, né? Escreve ali pra gente nas mensagens, pergunta, corrige, enfim, participa ali junto com a gente, ajuda a gente a enriquecer o canal, tá certo? Obrigado pela atenção mais uma vez e eu te vejo semana que vem aqui no vídeo da Psylocke.